Neste vídeo, uma publicação do jornal Mensageiro da Paz, número 14 de 1977, sobre Lutero, o grande reformador. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Inúmeras vezes temos ouvido sobre o protestantismo. Muitos procuram desviar a atenção do mundo do caráter transformador da reforma e procuram tecer acusações contra o seu mais notável protagonista, Lutero. Os tempos clamavam por um reformador, tal como o povo de Israel no Egito por um libertador. Martim Lutero não é o autor do protestantismo, assim como Galileu não foi o autor dos movimentos da Terra. A Terra já executava sua rotação e translação. Ele descobriu isso e anunciou ao mundo. Newton não inventou a gravidade, ela já existia e ele a descobriu. Nicolau Copérnico não inventou a trajetória dos planetas em redor do Sol, sistema ou teoria heliocêntrica, simplesmente anunciou ao mundo. Lutero não inventou o protestantismo, ele descobriu na Bíblia que o Senhor Jesus fundou a sua igreja e que esta não possuía cerimônias, práticas e ritos pagãos que foram gradativamente introduzidos com nomes cristãos, assim corrompendo a fé primitiva e os sãos princípios do cristianismo. Convém notar que o próprio julgamento de Lutero não se procedeu à luz das escrituras sagradas e sim face ao direito canônico. O protestantismo não nasceu do cérebro de um homem. É um sistema religioso que nos legou os ensinos genuínos de Cristo que a tradição deixara de lado. Martim Lutero nasceu na Saxônia em 1483. Aos 18 anos entrou para a Universidade de Erfurt, onde estudou direito, teologia, história e literatura. Sempre se sobressaiu pela sua cultura, tanto entre seus companheiros, como mais tarde no clero entre os sacerdotes. No mosteiro, levava uma vida íntima atribulada. Vivia em constante luta interior na busca incessante dos verdadeiros princípios de Deus que o levariam posteriormente a entrar em polêmica com o Papa e contra as atitudes da Igreja. Lutero se dedicava inteiramente à vida do convento. Chegou ao ponto de esbofetear o próprio corpo na crença de que isto o ajudaria a alcançar o céu. Em 1511 foi a Roma representando sua ordem, percorreu a cidade e observou coisas estranhas em seus altares que lhe trouxeram dúvidas terríveis. Aos 25 anos já era sacerdote, passando então para o convento de Wittenberg na sua terra natal. Deixando a tradição, lia a Bíblia e escolhia os livros sagrados para preleções e estudos. Em 1517, Tetzel, um monge dominicano, iniciava a venda das indulgências. Seria difícil encontrar na história da Igreja prática tão discordante do Espírito e das promessas do Evangelho de Cristo. Ofertava-se o perdão por atacado, em troca do pagamento de certa soma em dinheiro. Tantas e tantas coisas chegaram aos ouvidos de Lutero através do confessionário que o monge agostiniano se convenceu que a venda de indulgências estava desviando o povo dos ensinos e do respeito a Deus. Nas universidades medievais, era constante fixar em lugares públicos a defesa de certas opiniões ou ataques a elas em escritos denominados teses. Em 31 de outubro de 1517, quando enorme multidão comparecia à igreja do castelo em Wittenberg, Lutero colocou às portas da igreja as suas 95 teses.
Nestas, ele declarava que as indulgências eram nulas para efeito de remover a culpa ou efetuar a situação das almas no purgatório e que o cristão tinha o seu perdão através do sangue de Cristo sem a intervenção das indulgências. Essas práticas paganistas eram usadas como processo de fonte de renda para a construção da Basílica de São Pedro. O Papa Leão X chama o reformador e intima-o. Lutero era corajoso, mas também cauteloso. Sabia do que acontecera a um dos precursores da reforma, João Hus, que foi queimado vivo na fogueira por não submeter-se ao Papa João XXIII. Este Papa, depois da morte de Hus, foi acusado de 54 atos de imoralidade, tirania, ambição e simonia, dos quais ele mesmo se confessou culpado. Jerônimo Savonarola também foi queimado vivo em praça pública, em Florença, Itália, mas disse em suas últimas palavras: "O Senhor sofreu por mim." Lutero, firme em suas convicções, negava que o Papa ou o clero tivessem poderes sobrenaturais. Provou que todo cristão tinha acesso a Deus através da fé em Cristo. A bula do Papa condenava Lutero a todas as penalidades consequentes da heresia. Citado a comparecer perante a Dieta, embora certo de ser condenado à morte, Lutero foi destemidamente. Chegou à Dieta, foi colocado diante dos livros que escrevera e solicitado a retratar-se. No dia seguinte, apresentou notável tese de defesa na presença dos mais poderosos do país. Ali estavam o imperador Carlos V e seu irmão, o arqueduque da Áustria, príncipes e 4 cardeais. Embaixadores de quase todos os países da Europa ali compareceram. E perante todos, Lutero falou calma e confiantemente e com tal poder que emocionou todos os presentes, confirmando sua posição. Foi considerado herege e, mesmo sob o perigo de emboscadas, permaneceu em atividade constante, trabalhando pela causa que lhe era sagrada e a divulgação do Evangelho. No ano de 1529, foram editadas as proibições da Dieta de Spira contra a fé reformada, mas os seus seguidores protestaram pelo que foram chamados de protestantes. Lutero faleceu em 1546, tendo lutado e trabalhado fielmente até o final. Viu antes de morrer o seu trabalho crescer para além das fronteiras alemãs. E até os nossos dias, os reflexos de sua vida consagrada iluminam e confortam tal sua personalidade afirmativa e cheia de coragem.